Então vou dar novamente boa tarde, né? E essa é uma aula então de revisão. A gente vai fazer as questões relativamente ao conteúdo ministrado nesse semestre. O que eu achei mais legal, analisando as questões, quando eu fui buscar essas questões, foi verificar que a banca da OAB, e eu sei que muitos de vocês são, se não formandos, mas já estão aí um passo para fazer a OAB, a banca da OAB tem cobrado bastante a questão relativa à nova lei de imigração, tá, pessoal? Então, isso é um sinal bem, que no meu ponto de vista, muito bom, porque eu acho que é uma questão muito importante nos dias de hoje, e a OAB tem demonstrado um interesse grande nisso, em questões atuais. Então, fica a dica, quando a gente for fazer depois a revisão, estudar a lei de imigração, lei 13.445. Vejam, essa questão é super legal. Em razão da profunda crise econômica e da grave instabilidade institucional que assola seu país, Pablo resolve migrar para o Brasil, uma vez que neste último há melhores oportunidades para exercer seu trabalho e sustentar sua família. Em que pese Pablo possuir a finalidade de trabalhar, acabou por omitir tal informação, obtendo visto de visita na modalidade turismo para o Brasil. Ou seja, ele veio como turista, mas o que ele queria até era migrar, né, gente? Vir de forma mais permanente, tá? Considerando o enunciado acima, à luz da lei de imigração, assinale a afirmativa correta. Se Pablo, com visto de visita, vier a exercer atividade remunerada no país, poderá ser expulso. Lembra que eu falei, eu não sei se eu falei nessa turma ou no curso das nossas aulas, mas eu tenho mencionado bastante, pessoal, que as questões de concurso, de OAB, elas versam sempre sobre expulsão, extradição, deportação, tentando confundir o aluno nesses aspectos. Ou seja, quando for o instituto de extradição, ele fala em expulsão, quando for o instituto de deportação, ele fala em extradição. Então, isso tem sido sempre permanente, tá? Então, tem que ter um cuidado bem grande no conceito dessas expressões, o que elas realmente significam, tá? Boa tarde, Gabriel. Ana, já falei. Luciane, Marcelo e Priscila, que chegaram depois. Bem, então a gente está resolvendo aqui. Chegou mais um, que eu só vejo aqui vocês aos pouquinhos. Boa tarde. Então, pessoal, a gente está resolvendo aqui as questões relativamente à prova, tá bem? Então, vejam, se Pablo, com visto de visita, vier a exercer atividade remunerada no Brasil, ele pode ser expulso. A expulsão, ela se dá, pessoal, de alguém que foi condenado por um crime doloso no país, lembram? Então, essa pessoa, depois de cumprir pena, ela é expulsa do país. Uma ideia, até o Instituto anteriormente, ele era vinculado à ideia de que esse estrangeiro, ele causava uma instabilidade no nosso país, ele era visto como uma ameaça à segurança nacional. Esse termo, claro, ameaça à segurança nacional, acaba sendo, ele se perdeu, ele não é mais utilizado. A lei, o antigo Estatuto do Estrangeiro, ele tinha essa visão do estrangeiro como inimigo, e esse Instituto da Expulsão, ele vai um pouco, ele tem essa raiz, pessoal, então isso é importante, tá? E é justamente aqui que a gente verifica, que a gente verifica na realidade aquela questão de se casado com brasileiro ou não. Isso é uma questão que sempre eles querem nos confundir, tá bom? Se Pablo, com visto de visita, vier a exercer atividade remunerada no Brasil, poderá ser extraditado do país. Então, novamente, a questão da regularidade de visto, a regularidade do migrante ou do estrangeiro, ela diz respeito à deportação e não à expulsão e nem à extradição. A extradição é uma cooperação internacional.
Pablo poderá solicitar, bem como obter visto temporário para acolhida humanitária, diante da grave instabilidade institucional que assola, que assola o seu país. Vejam que interessante, ó, ele fala de visto temporário para acolhida humanitária. Então, ó, ele pediu um visto de visita, mas na verdade aqui, ó, a razão da crise, da instabilidade, dá o quê? Ele dá o mesmo caminho daqueles haitianos que vieram para o Brasil, então obtiveram visto. Aqui também a gente pode colocar a questão da Venezuela. Então, são todos atrelados. Estou sem áudio. Vocês estão com áudio, né? Sim, professora. Ah, então esse aqui eu não sei quem é, o 9603, tá com probleminha lá. Se alguém puder botar lá no WhatsApp, de repente. Alguém botou ali no chat que não tá. Pablo poderá obter asilo em razão da profunda crise econômica que assola. O asilo, ó, novamente, querendo confundir o instituto. O asilo, ele tem lugar quando alguém sofre uma perseguição política, né, pessoal? Não tem relação com crise econômica e gravidade institucional. Então, por isso que a letra C é correta, ok? Ficou claro? Era o Genilson que estava assim? Terminou, Denise? Quer ler? Ainda não, estou comendo, professora. Meu Ana, almoço. quer ler? Alguém quer se voluntariar? Eu posso ler, então. Só um pouquinho. Não, precisa não. Ó, ano 2018. Isso? É. Quem tá falando? Quem é que tá Sou falando? eu. Ai, peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Ano 2018, banca FGV OAB. Um ex-funcionário de uma agência de inteligência israelense está de passagem pelo Brasil e toma conhecimento de que chegou ao STF um pedido de extradição solicitado pelo governo de Israel, país com o qual o Brasil não possui tratado de extradição. Receoso de ser preso por estar respondendo em Israel por crime de extorsão, ele pula o muro do consulado da Venezuela, no Rio de Janeiro, meu Deus, e solicita proteção diplomática a esse país. Nesse caso, A, pode pedir asilo diplomático e terá direito a salvo-conduto para o país que o acolheu. B, é cabível o asilo territorial, porque o consulado é território do Estado estrangeiro. Não se pode pedir asilo e o STF não autorizará a extradição por ausência de tratado. E D, o asilo diplomático não pode ser concedido, pois não é cabível em consulado. Meu Deus. De prova, muita coisa. Tá, vamos fazer junto então. Tá. Asilo diplomático, tá. Pode pedir asilo diplomático e terá direito a salvo-conduto para o país em que acolheu. Em princípio, a gente poderia até pensar que está correto, né? Tá? Mas o grande pegadinha dessa aqui é esse que pula o muro do consulado da Venezuela, tá? É cabível asilo territorial, porque consulado é território do Estado estrangeiro. Não, consulado não é território, né, pessoal? A gente viu lá, consulado tem a inviolabilidade, né, do consulado, imunidade, mas não é território estrangeiro. Não se pode pedir asilo, não se pode pedir asilo e o STF não autorizará a extradição por ausência de tratado. Alguém me disse Então, outro dia que para sentir satisfação e alegria é necessário ser caridoso. Gabriel, acho que a gente está com o áudio aberto aí, Gabriel. Vou ativar o som. Bom, não se pode pedir asilo e o STF não autorizará a extradição por ausência de tratado. Então, um dos requisitos da extradição, pessoal, é tratado ou promessa de reciprocidade. Então, pode ter tratado ou pode ter apenas promessa de reciprocidade. E aí, então, a gente poderia estar entre o A e o D. Aí o D já nos dá
opa, levanta aqui, ó, o asilo diplomático não pode ser concedido, pois não é cabível em consulado. Aí a gente vai prestar atenção e vai ver que não era uma embaixada, era um consulado. E o asilo, ele pode ser diplomático, dado em embaixada, ou territorial no território do Estado. Então, por conta disso, é que não é cabível o asilo. Mas vejam que tinha uma pegadinha, porque o A parecia estar correto. Mas aí a própria D já nos dá uma resposta, opa, não está certo isso, porque está incorreto, porque é consulado. Certo? Outra banca aqui. Tá. Com relação à extradição, julgue o item a seguir. Vai lá, Marcel. Eu? Isto. Fala aí para nós. Com relação à extradição, julgue o item. Portugueses equiparados poderão ser extraditados pelo Brasil por crimes comuns para qualquer outro país. Aqui está o problema dessa questão, pessoal. Então, os portugueses equiparados, vocês já estudaram lá em Teoria Geral do Direito, como é que é? Ciência política, que quando vocês estudam nacionalidade, que eles têm muitos direitos que são dados aos nacionais brasileiros. E mais os nacionais brasileiros, eles só podem ser extraditados aquele que for de nacionalidade derivada, né? O naturalizado. Em relação a crime anterior à nacionalidade, adquisição da nacionalidade, ou tráfico de drogas, né? E o português, existe um tratado entre o português, né, que é o Tratado da Amizade entre Brasil e Portugal. E ali vai dizer, olha, que os portugueses têm os mesmos direitos que os brasileiros, e quando eles forem extraditados, eles só podem ser extraditados para Portugal. Então, por conta disso, é que a questão está errada. Ok? Vamos lá agora. Vai lá, Marcel. Agora o Marcel. Desculpe. Com relação à extradição, julguei o item. Brasileiro nato jamais serão extraditados pelo Brasil. Certo ou errado? E aí? Algum palpite? Certo? Certo, exatamente. Está na Constituição, né? Então, só os brasileiros natos jamais serão extraditados. Até acho que a gente comentou do caso daquela brasileira, ele é até uma questão de prova aqui. Aquela brasileira que saiu no noticiário, né, pessoal? Ela era brasileira nata e foi acusada de ter matado o marido dela nos Estados Unidos. Então, ela veio para o Brasil, fugida, assim, e aí depois ela acabou sendo extraditada. E causa uma certa surpresa. Opa, mas ela era brasileira, como é que ela foi extraditada? E aí o Ministério da Justiça entendeu que ela perdeu a nacionalidade brasileira porque adquiriu outra nacionalidade, como previsto lá no artigo 12 da Constituição. Né? E Mas até eu acho, desculpe, professor, até eu acho que ontem foi, segundo, acho que foi ontem mesmo, eu vi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no sentido que pais com filhos brasileiros parece que não são mais extraditados. Tem uma nova decisão. Eu vi isso ontem. Agora não sei se é crime político. Eu recebi uma notícia aqui do G1, mas não era extradição, era expulsão, não? Não lembro. Eu também fiz a mesma coisa. Eu só dei uma... O G1 estava errado, então. Que eu lia nessa notícia no G1, até tô olhando aqui porque eu pesquisei aqui, ó. E no G1, STF decide proibir expulsão de estrangeiro com filho no Brasil. Não é essa a notícia? É recente, eu digo recente, tipo semana agora. Semana, hoje é terça, né? Do G1, que eu ia compartilhar com vocês, mas era um caso de um africano condenado por uso de documento falso. Defesa alegou que a família foi constituída no Brasil e depende dele. Aí é de expulsão, não?
Dia 25. Ah, pois é. Ah, bem. Essa aqui, até vou passar para vocês essa decisão agora. Aqui. Eu ia passar antes e acabei... Botei aqui no meu telefone para passar e aí a gente acaba fazendo... Tá aí encaminhada, vê se não é essa. Depois. Essa outra da extradição eu não vi. Ok, vamos lá. Questão 5. Alguém quer se voluntariar para ler? Eu posso ler agora. Então tá, vai lá, Denise. O terremoto que devastou a cidade de Porto Príncipe em 2010 produziu um importante fluxo de imigração de haitianos para o Brasil, cujo ingresso e permanência em nosso país têm sido regularizados, via de regra, por meio a. da concessão de asilo territorial, b. do reconhecimento da condição de refugiado ambiental, c. de autorização de permanência e concessão de visto de trabalho para estrangeiro, d. da concessão de visto humanitário e e. Do Acordo Migratório Latino-Americano. Algum palpite? Não, sem palpite. Não? Então ele é na mesma linha, né, pessoal, daquela primeira pergunta lá da prova da OAB. Então é um caso de acolhida humanitária e visto humanitário quando a pessoa, não é? A pessoa está fora do país e quer entrar, então ela sempre requer um visto humanitário. Que é o caso dos haitianos, foi o caso também dos venezuelanos, tá? Então isso é uma acolhida humanitária. O asilo é uma perseguição política. Refugiado ambiental é um termo que é utilizado no sentido do deslocamento de pessoas causadas pela degradação do ambiente. Embora esse termo refugiado no direito internacional ele tem uma compreensão técnica, tá, pessoal? Então, muitos internacionalistas não gostam do termo refugiado ambiental porque dá uma ideia do termo refúgio, que ele é consagrado em tratados internacionais, e ele não se aplica, porque a questão ambiental não torna alguém refugiado, mas se utiliza aí no senso comum, no sentido mais geral, daquele que é deslocado por um problema ambiental, tá? Mas ele não autoriza alguém, o refugiado ambiental. Nós ainda não temos um tratado para trabalhar essa questão do deslocado por razões, tá, pessoal? Por razões de desmatamento ou de degradação do meio ambiente. Embora no caso do Haiti, o terremoto em si não deixa de ser considerado, né, pessoal, uma causa ambiental, uma causa da natureza que levou a um quadro geral de instabilidade no país, né? Então, mas não é utilizado esse termo. A gente usa o termo de acolhida humanitária, ok? Vamos lá, ó, só questões... Professora, diga. eu fiquei com uma dúvida ali na questão. Quem está falando? Fala. Fala. Não estou te ouvindo. O termo refugiado ambiental ele não é aceito pela... Deixa eu ver, acho que o microfone está... Tá ouvindo? Tô, Genilson. Agora tem. Pode falar. Então, o termo refugiado ambiental, ele é correto? O termo refugiado ambiental? Não no sentido do direito internacional, tá? Ele é utilizado para designar alguém que teve que se deslocar em razão de uma degradação do meio ambiente, tá? Então, por um desmatamento, um incêndio, alguma questão dessas. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Genilson? Caiu. E qual o termo correto internacional? Eu estou escutando. Não é que não seja, porque na verdade é um deslocado, né? Um deslocado em razão de uma causa ambiental, mas se utiliza o termo refugiado, mas o que eu quero colocar para vocês? Que não confundir com o refugiado lá da Convenção do Estatuto do Refugiado, a Convenção da ONU, Estatuto do Refugiado de 1951.
Então, esse refugiado ambiental, ele se utiliza do termo refugiado no sentido de designar alguém que é obrigado a sair do seu país por outra causa que não aquela que é considerado refúgio na Convenção sobre Refugiados. Então, toda pessoa que se desloca, ou ele vai se deslocar no âmbito interno, e ele, então, é um deslocado, tá? E aí a gente chama deslocado interno, ou ele é um migrante, no sentido geral, entendeu? Então, ele é um migrante por causas econômicas, por causas ambientais. Compreendeu? Entendi. Lê para nós aí. Para mim, essa questão também tinha ficado meio confusa, porque não sei se ela foi feita justamente para isso, para induzir a erro, né? Porque tratava-se de uma questão ambiental que tinha provocado a mobilidade daquela pessoa, né? Mas é que não existe o refúgio por causas ambientais, entendeu, Denise? O refúgio, a condição de refugiado da Lei 9474, ela não prevê causas ambientais. Sim, seria a mesma coisa que asilado ambiental, né? Exato, não existe. E asilo não é correspondente com o ambiente. Entendi. Tá. Obrigada, prof. Mas aí se utiliza, é um refugiado ambiental nesse sentido, mas no âmbito do direito internacional, isso não é uma expressão correta. Porque o refugiado, ele se dá lá na hipótese do artigo 1º da Lei 9474 ou da Convenção a respeito do Estatuto do Refugiado de 51. E ele não prevê as causas ambientais. Ok? Ok. A questão certa é a D? É a D de dado. Visto humanitário. Isso, acolhida ou visto ou acolhida humanitária. Tá lá na lei de imigração, um capítulozinho da acolhida humanitária ou do visto humanitário. Tá bem? Vai lá, ô Genilson. Acho que o Genilson não tá ouvindo. Genilson. Considerada a situação hipotética abaixo, Arnaldo é brasileiro, naturalizado, residente no Brasil, e antes de sua naturalização praticou crime comum no seu país de origem. Dimitri, estrangeiro, encontra-se atualmente no Brasil, tendo cometido crime político em seu país de origem. Frida, estrangeira, encontra-se atualmente no Brasil, tendo cometido crime de opinião em seu país de origem. José é brasileiro, nato, residente no país, tendo cometido crime no exterior durante viagem de férias, da qual já retornou. Levando-se em consideração somente as informações aqui fornecidas, de acordo com a Constituição Federal, é cabível a extradição apenas A. Arnaldo e José, B. Dimitri e Frida, C. Arnaldo e Frida, D. Arnaldo. E tem um Marcelo que estava... D. Dimitri e José. Bem na hora que eu fui ler o Dimitri e José, não sei quem chamou a hora. Tá, e aí? Algum palpite? Vamos lá. Tá, olha só. A extradição cabe para crime político de opinião? Não. Não. Então eu vou ter que tirar o Dimitri e a Frida, né? Brasileiro. Frida, não. A Frida é crime de opinião que ela praticou, né? Sim. Então não pode ser nem o Dimitri nem a Frida, né, gente? É o Arnaldo e o José. Agora vamos no José. Tá, agora vamos no José. O José é brasileiro nato. Brasileiro nato pode ser extraditado? Ai. Não. O José não, o Arnold pode. Só o Arnold. O Arnold foi antes da naturalização, né? Foi antes da naturalização. Viram que legal essa questão? Uhum. Mas isso eu tinha feito na questão anterior ali, com relação
Sobre a transferência humanitária, né? Tem que ir pela ordem de eliminação das... Exatamente, visto humanitário. Isso aí. Migratório latino-americano não tinha nada a ver. O outro ali também não tinha nada a ver. O que mais se enquadrar... Refúgio ambiental, não tem nada a ver. Asilo territorial, não tem nada a ver com asilo. Visto de trabalho, pô, vocês estão com... Refugiado ambiental, exato. Só por conta do termo, mas não existe a hipótese da causa ambiental para o reconhecimento da condição de refugiado. É isso aí. Ok, Roberto, ok. A gente vê. Vamos lá, gente, então. Aqui, ó, 2018. Para vocês verem que vocês estão bem em aula de internacional. Alguém quer ler? Eu posso ler de novo. Então, lê lá, Denise. Quanto à expulsão, marque a opção correta. A lei de imigração expressamente prevê que o estrangeiro cuja presença atente contra a segurança nacional e ordem pública pode ser expulso. B. O estrangeiro que tiver filho brasileiro sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva pode ser expulso. C. Brasileiro naturalizado não pode ser expulso do território nacional. D. Pessoa com mais de 70 anos, residente no Brasil há mais de 10 anos, não pode ser expulsa em nenhum caso. E E. Estrangeiro com cônjuge ou companheiro residente no Brasil, reconhecido judicial ou legalmente, pode ser expulso. E aí? B de Brasil? A opção correta, pessoal. Bom, vamos ver lá a questão relativa à expulsão. Como eu disse anteriormente, ela se dá do estrangeiro que cometeu crime doloso no Brasil, ok? Então, ele vai cumprir a pena e depois ele vai ser expulso, tá? E realmente é prevista a hipótese de que não há expulsão se esse estrangeiro tem filho ou é casado com brasileiro. Se ele tiver filho brasileiro, da qual depende economicamente dele ou afetivamente. Então, claro, por que a lei coloca isso? Que pode ser que o cara não vai ser punido por ele não ter condição econômica de pagar, eventualmente, uma pensão em determinado momento, tá? Mas desde que tenha um vínculo afetivo com a criança. Então, a expulsão, pessoal, ela é a saída do estrangeiro. Um brasileiro poderia eventualmente ser expulso, gente? O brasileiro só se... Não é? A gente não tem mais aquilo de o desterro ou alguém que é determinado sair do nosso país porque a presença dele é contrária aos interesses nacionais. Então, qualquer brasileiro naturalizado ou nato não pode ser expulso. Ok? Então, vejam que aqui ele vai marcar, tá? Ó, a lei de imigração expressamente prevê que o estrangeiro cuja presença atente contra a segurança nacional e a ordem pública pode ser expulso. Essa questão está errada porque ela era anteriormente à nova lei de imigração. Isso aí era o que eu falei antes. Olha, assim que vi o Estatuto do Estrangeiro de 1980. O estrangeiro que tiver filho brasileiro sob sua guarda ou dependência pode ser expulso. Não, ele não pode ser expulso. A pessoa com mais de 70 anos, residente no Brasil há mais de 10, não pode ser expulsa em nenhum caso. Aí vocês vão ver lá que na lei diz assim, salvo a gravidade, a consideração em relação à gravidade do caso. Isso aqui também está na lei, dispositivo da lei. Estrangeiro com cônjuge ou companheiro residente no Brasil, reconhecido judicial ou legalmente, pode ser expulso. Não, é a mesma coisa. Ele não pode ser se tem filho ou se tem mulher. A gente poderia ficar entre a C e a D, porque a D é quase certa aqui, né? Mas o brasileiro, em nenhuma hipótese, ele pode ser expulso. A expulsão é apenas para o estrangeiro. Tá bem? Ok?
Sim. Então vamos lá. Alguém quer ler a próxima? Brasileiro nato adquire voluntariamente a nacionalidade derivada norte-americana. Só deixa eu fazer um parênteses aqui, Marcel. Esse caso, pessoal, ele é a prova de juiz e foi exatamente o caso do STF. Tá? Vai lá. Derivado norte-americano, sem que isso lhe tenha sido imposto de alguma maneira. Em seguida, contraiu matrimônio com norte-americano, assassinando poucos anos depois. E após a sua morte, veio para o Brasil. Os Estados Unidos apresentando um pedido de extradição ao governo brasileiro sobre o fundamento de que ela era acusada de matar o marido. Com relação à hipótese, é correto afirmar que é impossível a extradição de brasileira nata quando o pedido é fundado em tratado em vigor no Brasil? B. Brasileira nata somente pode ser extraditado no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. C. É impossível a extradição de brasileiro naturalizado nos termos da Constituição Federal e de estrangeiro, considerada como tal a pessoa que perdeu a nacionalidade brasileira por ter adquirido voluntariamente outra nacionalidade. E D. A extradição somente é possível quando fundada em tratado. E. O direito brasileiro admite somente a extradição decorrente de condenação penal definida no exterior. E aí, algum palpite? Então, aqui, ó. É possível a extradição de brasileira nata? Em nenhuma hipótese, né, pessoal? Brasileira nata em nenhuma hipótese, tá? A extradição somente é possível quando fundada em tratado. Ela também vale quando tem o quê? Reciprocidade. Tá? O direito brasileiro admite somente a extradição decorrente de condenação penal. Ele não admite para que alguém vá responder um processo também? Pode ser. Pode, quando está respondendo ao processo, para que responda um processo ou que cumpra pena no exterior. Essa é a extradição. É um pedido de cooperação internacional para isso. Então, vejam aqui a C, ó. É possível a extradição de brasileira naturalizada nos termos da Constituição. Ok, qual é os termos da Constituição? Desde que o crime seja anterior à naturalização ou por tráfico de drogas. E de estrangeira, considerada como tal a pessoa que perdeu a nacionalidade brasileira por ter adquirido voluntariamente outra nacionalidade. Que é o caso dela aqui. Lembra que eu falei agora, o Ministério da... Hã? Sim. Entendeu que ela perdeu a nacionalidade brasileira na fórmula do artigo 12 da Constituição. Se ela perdeu a nacionalidade brasileira, ela não é mais considerada brasileira. E se ela não é brasileira, ela é o quê? Estrangeira, entendeu? Por isso que ela a letra C. Ok? Uhum. Viram que não é fácil, olha que já dá para ser juiz. Vamos lá. Eu rodava. Não. Olha aí, ó. Quem mais? Alguém? Eu acertei. Viu? Vai lá então, Pri. Com relação aos direitos e as garantias fundamentais constitucionalmente assegurados, julgue o item a que segue. Apesar de o ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiros, brasileiro devidamente naturalizado poderá ser extraditado se comprovado seu envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes. Eu acho que tá certo. Viu como é fácil, gente? Vai pegando? Certo. Vamos lá, vai lá, Marcelo, agora. Professora. Fala, Genil. Só uma dúvida aqui. O tráfico ilícito internacional ou qualquer tipo de tráfico? Qualquer tráfico, porque na Constituição não diz envolvimento com tráfico de drogas.
comprovado. Tráfico humano. O tráfico de drogas. Está lá na Constituição. Tem que ser interpretado aí, como se trata de direito fundamental, tem que ser interpretado restritivamente, né? Não é o caso? Vocês sabem lá, não sabem? Os direitos fundamentais têm que ser interpretados. Se é uma restrição a um direito fundamental, ele tem que ser interpretado restritivamente. Tá, porque me veio a dúvida porque o tráfico no aeroporto, o tráfico internacional, por isso que eu fiz essa pergunta. Ó, tá aqui no 51, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento ao tráfico ilícito de entorpecente e drogas afim na forma da lei. Aí a lei que vai regulamentar, entendeu? Ok? Ok, obrigado. Quem agora? Quem estava falando? Era o Marcelo, né? Julgue o item a seguir. Relativos a atos internacionais, personalidade internacional, cortes internacionais e domínio público internacional. Asilo político, cuja concessão independe de reciprocidade, é o acolhimento pelo Estado de estrangeiro perseguido em outros lugares, não necessariamente em seu próprio país, por dissidência política, entre outros motivos. Certo ou errado? Palpite? O que é? Na verdade, ele está perguntando o que é asilo, né, pessoal? O asilo depende de reciprocidade? Não. A gente concede ou não, como o refúgio também, tá? Então, é uma perseguição política, não necessariamente pelo seu próprio país. Lembra do Assange, que a gente viu, que ficou lá na Embaixada do Equador? Ele se julga mais perseguido pelos Estados Unidos do que por outros países. Ele revelou lá os segredos, não é, na Wikileaks. Ele revelou os segredos lá. Então, essa é certa. Ok? Vamos lá, senão a gente não consegue terminar aqui. Tem bastante coisa e já são... Vou ler eu essa aí, tá bem? João, estrangeiro, residente no país há 10 anos, foi acusado de prática de crime doloso contra a vida cometido no Brasil, tendo sido julgado por este fato perante o Tribunal do Júri brasileiro. Tá? Ele é estrangeiro. Paralelamente, foi condenado em seu país de origem por manifestar-se publicamente contrário à ordem política praticada pelo governo, o que lá é considerado crime. Em razão dessa condenação, a Justiça Estrangeira requereu ao Brasil a extradição de João. Considerando essa situação à luz da Constituição Federal, o Tribunal de Júri, né? Então, essa pergunta, pessoal, ela lida também com o Tribunal do Júri, tá? Mas vocês já tiveram aí a questão da competência do Tribunal do Júri. Não poderia ser, né? O Tribunal do Júri não poderia ter julgado João, uma vez que o acusado é estrangeiro. Existe alguma vedação, pessoal, para o Tribunal do Júri não julgar estrangeiro? Obrigado. Não faz nenhum sentido, né? Tá? Imaginem se então vem alguém aqui no Brasil, o sujeito é estrangeiro, pratica doloso, ele não vai para o júri. Tá? Não havendo, todavia, vedação para extradição. Qual é o crime que ele está querendo, o país de origem dele está querendo que ele seja extraditado? Por um crime relacionado a uma manifestação pública de opinião. Uhum. Então, ele pode ser extraditado, pessoal? Não. Não. Não poderia ter julgado João, uma vez que o acusado é estrangeiro, não tendo preenchido os requisitos para aquisição da nacionalidade brasileira. Eu não sei de onde que eles acharam difícil a questão de alguém ser estrangeiro não vai ser julgado no país se cometeu o crime no país. Não tem nenhum cabimento isso, né? Não poderia ter julgado João, uma vez que somente compete julgar crimes culposos contra a vida. Isso vocês já devem estar carecas de saber, né?
que o tribunal do júri julga crime doloso contra a vida, não podendo, ademais, ser deferida a extradição em razão do tempo de permanência de João no Brasil, que lhe confere direito à aquisição da nacionalidade brasileira. Não tem relação com o tempo que ele fica no Brasil. Poderia ter julgado João, mas a extradição não poderá ser deferida em razão da natureza do crime pelo qual João foi condenado no seu país de origem. E poderia ter julgado João não havendo vedação constitucional para a extradição. Então, ele está perguntando, na verdade, aqui os dois é o que ele poderia ser julgado, né? Que é o correto. E a questão da extradição, pode extraditar o João nessa hipótese de crime de opinião? Não. Não, não pode. Então, letra D é a correta. Fácil, né, gente? Bem fácil. Alguém quer ler? Dos outros que não leram? Posso ler, Então tá, de lá. Ao tratar dos direitos e das garantias fundamentais, a Constituição estabelece ser possível a extradição de a. Estrangeiro pela prática de crime político com pena igual ou superior a 10 anos de reclusão. B. Brasileiro nato que praticar o crime de tráfico internacional de entorpecentes e drogas afins. C. Brasileiro nato pela prática de qualquer crime comum, desde que haja previsão em tratado internacional. Ou D. Brasileiro naturalizado pela prática de crime comum que tenha ocorrido antes da naturalização. Ou E. Brasileiro naturalizado que praticar no Brasil, em qualquer tempo, crime de homicídio ou latrocínio. Opção, Mari? Ai, tô lendo de novo, quando eu leio, não preciso. Alguém? Tá bem fácil essa. Brasileiro nato pode ser extraditado? Não. É o D. É o É a D. D. É a D. É a D. Exato. D. Tá na cara. Tá bem na cara, né? É, você tá fácil. Viu? D, isto. Vamos lá. Quem mais agora? A respeito do Instituto da Extradição, julgue o item subsequente de acordo com o entendimento do STF. Se o estrangeiro manifestar de modo inequívoco o seu desejo de ser extraditado, ficarão dispensadas formalidades inerentes ao processo de extradição. Isso aqui é sobre o devido processo legal. Se alguém quer alguma coisa, isso fica dispensado devido ao processo legal? Ele não vai ter que julgar a legalidade, ele está perguntando assim, ó, se o sujeito quer ser extraditado, o Supremo Tribunal Federal, ele ainda assim não tem que julgar a legalidade da extradição? Tem? Tem, né, gente? Porque Tem que sim. Aham. Então, ficarão dispensadas? Errado, não fica dispensado, né? Por quê? Porque o Supremo tem que ver se é legalidade ou não. Ah, mas o sujeito quer ser extraditado. Bom, se ele quer voltar para o país lá que está acusando ele, é só ele ir. Agora, o Brasil extraditar tem que seguir o processo, independentemente da anuência ou não. A lei vai dispor que, se ele quer, pode ser simplificado o procedimento, mas ele tem que ser assistido por um advogado. Tá? O procedimento ele não pode simplesmente ser afastado, né, gente? Então, que nem alguém queira confessar, vamos supor, essa moça aí, um crime horroroso, ela confessou agora a morte do filho. Isso vai dispensar o processo? Não, não vai dispensar, né? Vai fazer todo o processo e ainda até a própria confissão dela vai ser avaliada. Fala. Apesar do presidente, quem extradita, o STF que verifica a legalidade, né? Isso, o STF verifica a legalidade, depois o presidente tem um juízo político a respeito de verificar se tem interesse na extradição ou não. E o devido processo é verificar a legalidade. Muito bem. Pode ler. Se o cara sai do Brasil, o STF simplesmente diz assim, considerando que a pessoa voltou para o país que estava pedindo a extradição, eu posso dizer que não tem mais causa de ser julgado e encerrar o processo antecipadamente, não? Se ele não está, mas no país, sim. Tanto que antigamente se entendia que a prisão era condição
de realização do processo, condição de processuabilidade, né, do processo de extradição. Hoje em dia se entende que o STF vai, na realidade, conceder a liberdade do sujeito, mas está vinculada à permanência dele no país para averiguar a legalidade da prisão. Se ele foge no curso do processo, depois do processo do STF, tá? O que significa isso? O processo vai terminar do STF, o STF disse, então, que era possível a extradição e o sujeito fugiu. Então ninguém vai conseguir extraditar, mas se ele for recuperado, não vai precisar do processo do STF novamente, vai haver a captura e a extradição dele. Se ele fugiu antes do STF terminar a extradição, o STF então vai encerrar o processo e depois vai continuar quando ele for capturado, ok? Tem uma pergunta aqui. Ok, obrigado. Não quer ler para nós a próxima, Paulo? Isso, arquivamento. A respeito do Instituto da Extradição, julgue o item subsequente de acordo com o entendimento do STF. A existência de vínculos conjugais e ou familiares do extraditando estrangeiro com pessoas de nacionalidade brasileira não se qualifica como causa... Me sacanearam. Obstativa. Cadê? Tu mudou, professor? Eu mudei. Desculpa. Causa obstativa da extradição. Ora, acompanha o ritmo, rapaz. Tá perdendo? Eu fui pegar a caneta para botar aqui extradição e passou. Tá, vai lá. Mudei de novo? Mudou. Vai lá. Pegadinha do malandro. Existência de vínculos com... Errado. Se qualifica como causa obstativa. O que ele está falando? Se ele for casado, tiver filhos, ele não vai ser extraditado. Não vai ser expulso. Tá vendo a pegadinha? Tá vendo a pegadinha? É expulso, a pegadinha do malandro. Exatamente. É certo. Tá. Não. Tá certo, é certo. Não se qualifica, então essa é certa. Não se qualifica, por isso é certo, exatamente, tá? E aí outra mesma coisa, ó. Sapo. Jesus, se Deise vez. Aqui, ó. Constitui óbice o deferimento do pedido da extradição, a inexistência no ordenamento jurídico do Estado requerente de sistema de progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade. Na verdade, o que o STF verifica é que não pode ter pena corporal, pena perpétua e pena de morte. O resto, o STF não está muito preocupado. Ok, gente? Isso é errado. Então, não constitui óbice, tá? Então, tá errado. Não constitui óbice. O que constitui óbice é se... Na verdade, e além disso, né, pessoal, nem é constitui óbice. O que o STF vai fazer? Ele vai condicionar a extradição a que haja conversão da pena a pena capital, pena de morte, ou a pena perpétua em pena privativa de liberdade de até 40 anos. Ok? Vamos lá, próxima. Vai lá, Marcel. De novo, vamos lá. Considerando a Lei 9.474 de 97, que define os mecanismos para a implementação do Estatuto do Refugiado de 1951 no Brasil. Não beneficiarão da condição de refugiados os indivíduos reincidentes em crimes contra o patrimônio público. B. A expedição da carteira de trabalho provisória somente ocorrerá após a decisão final do reconhecimento da condição de refugiado. C. A decisão pelo reconhecimento da condição de refugiado será considerada ato declaratório e deverá estar devidamente fundamentada. D. A decisão negativa de reconhecimento da condição de refugiado não permite a interposição de recurso.
Letra E. A solicitação de refúgio não suspenderá o processo de extradição pendente em fase administrativa ou judicial, baseando que fundamentaram a concessão de refúgio. É uma voz de locutora, hein, Marcelo? Ô, professora, depois que eu vi a sua palestra, isso é um elogio. Ele observa até as pausas, né? Observadas as pausas. Não, tá, olha. Mas, olha, a sua palestra, professora, vamos fazer um parênteses. Eu gostei do final. Pô, amor, tava muito bom! E eu parei assim, mas terminou mesmo? O seu esposo me elogiando no final. Ele falou... Não, eu olhei. Em consideração, eu disse, tu saiu no vídeo. Saiu. Muito engraçado. Tá, vamos voltar para o refugiado aqui, senão a gente não vai ter tempo, tem a live depois da IMED, tá? Então, pessoal, aqui, ó, com a lei Estatuto do Refugiado e a lei do Estatuto do Refugiado no Brasil e a convenção, tá? Aqui, ó, o artigo 3º da Lei 9474 dá os exemplos de cláusula de exclusão dos refugiados. Não tá crime contra o patrimônio público. Tá crime de tráfico, tá, de drogas e hediondos, mas não tem crime contra o patrimônio público. Eu até fiz um artigo condenando essa cláusula de exclusão, porque na Convenção dos Refugiados tá crimes contra os princípios das Nações Unidas. Então, crimes graves do TPI. Mas não tem nada a ver com patrimônio público. Aí aqui a B, ela fica contraditória, né, pessoal? O trabalho provisório e a decisão final. Na verdade, a solicitação de refúgio já dá direito a uma carteira de trabalho provisória. Então, e depois da decisão final, ele vai ter uma carteira de trabalho definitiva, tá? E cabe recurso da interposição de refúgio? Sim, cabe recurso para o ministro da Justiça. Lembra do caso do César Battisti? Ele requereu o refúgio no CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados, foi negado, e aí, então, o ministro Tarso Genro deu a condição de refugiado para ele, tá? E esse aqui tá certo, a solicitação de refúgio suspende, pessoal, não é que não suspenda. Então, aqui, ó, a letra C é a correta, ó. A decisão pelo reconhecimento da condição de refugiado será ato declaratório, tá? E deve ser fundamentada, claro. Então, o CONARE tem que verificar e declara a situação de refúgio, ok? Vamos lá, 17. Vai lá, Priscila. Julgue. Ai, eu não consigo com os dois fones. Acho que o meu retorno aqui fica. Julgue o item seguinte. A respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Direito Internacional dos Refugiados. De acordo com a legislação brasileira, não pode ser considerado refugiado o indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição por motivo de opiniões políticas, se encontra fora de seu país de nacionalidade e não queira acolher-se à proteção de tal país. Não pode. Tá errado? Tá errado. Mas tu veja, olha só como ele vai bem, ele não pode ser, e aí ele coloca o conceito de refúgio. Então tem que prestar atenção nisso, né? Que é o conceito está lá no artigo 1º. Isso aqui é cópia do artigo 1º. Tá bem? Vai lá, quem quer ler agora, gente? Professora, desculpa, mas eu não entendi essa última ali que a Pri leu. Não seria o asilado? Não, mas o refúgio também. Fundado temores de perseguição por motivos de opiniões políticas se encontre fora do seu país. Na verdade, dentro do contexto, é que não é um indivíduo por perseguição política, mas por opinião política, entendeu? Ele poderia trazer a questão, deixa eu botar aqui a lei 9474, só para tu veres o... Ai, eu sem querer tirei aqui. Ui, lei 9474.
aqui no... Eu queria botar aquele do Senado. Do Planalto. Planalto. Fica mais fácil de ler, né? Aquela lei. Eu acho que ela fica mais clara. Olha aqui, devido a fundados temores de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, entendeu? Tá. Por isso é a cópia da lei, por isso que tá certa. Mas, claro, dentro do contexto de alguém que se expresse politicamente. Já no asilo, é um indivíduo, uma perseguição política individual, e não no sentido mais geral, que é o termo de refugiado. Mas é uma pegadinha mesmo. Tá. Obrigada, prof. Professora. Fala. A seguinte pergunta. A letra da lei, fala. O refugiado que comete um crime lá antes de pedir refúgio aqui, e há o pedido de extradição, ele é extraditado para o país que ele teve a perseguição? Não, porque assim, ó, isso vai ser considerado ou não, tá? Na condição dele de ser refugiado. Então, por exemplo, aqui no artigo 3º, diz que não pode se beneficiar da condição de refugiado aquele que cometeu um crime. Então, isso vai ser avaliado. Vamos supor que ele era lá o capitão do extermínio de pessoas de determinada tribo na África ou determinada etnia. Então, ele jamais pode ser considerado refugiado, mesmo que ele também sofra perseguição, entende? Que ele também, por outro lado, como estava, ele não vai poder ser considerado refugiado. E, além disso, nós temos a possibilidade, tá? Aí isso vai ser avaliado no caso concreto, porque um dos princípios do refúgio é o non-refoulement, tá? Que é justamente a não devolução no caso de risco à vida desse sujeito. Então, em nenhuma hipótese, o Brasil pode devolver ele. Agora, como que vai regulamentar? Essa é uma das grandes questões, tá? Então, por exemplo, se isso de alguma forma poderia de algum modo colocar essa pessoa em risco na sua integridade física, ele não pode ser devolvido, tá? Mas isso vai ser avaliado pelo CONARE. Se ele é um agente de causa de violação de direitos humanos ou se ele é vítima. Aí o CONARE que vai... Eu não entendi isso aqui, Roberto. Botou aqui aluna nova. Obrigado, professora. Tem alguém aí? Tá. E é o princípio do non-refoulement, que tá lá no nosso... Tá bem. Tá, próxima. Quem vai ler? Vai lá, Denise, tu que perguntou. Professor, ainda está compartilhando. Posso? Pois é. Qual é essa? 18? É 18. Tá. No que se refere ao Instituto da Extradição afeito ao processo penal, assinale a alternativa correta. A. Uma vez que o extraditando seja casado com brasileira ou tenha filho brasileiro, afasta a extradição, não importando o crime cometido no estrangeiro. O STF pode autorizar a extradição independentemente de ordenamento jurídico do Estado estrangeiro conceder ao extraditado garantias relacionadas ao devido processo legal. C. A prisão cautelar. Para efeitos extraditórios, é instituto não recepcionado pelo texto constitucional de 1988. D. A vedação constitucional de extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião não se estende a autor de atos delituosos de natureza terrorista. E E. Ao STF cabe constitucionalmente interpretar cláusula de tratado de extradição vinculada ao cometimento de crime no país de origem, vinculando-a posteriormente à decisão política de extraditar ou não do presidente da República. Tá. Então, veja, esse aqui, a letra A confunde expulsão com extradição, a gente já viu, tá? A letra B, a gente viu que tem que ter garantias do devido processo legal lá no estrangeiro, tá? Então, o mínimo de garantia o STF vai verificar, tá?
A prisão cautelar, eu disse para vocês que antes era inclusive condição de processualidade do Instituto de Extradição. Hoje ela não é obrigatória, mas o STF pode converter a prisão por liberdade no sentido de apreender documentos, etc. Mas a localização do sujeito para o processamento do pedido de extradição é importante que ele esteja no território nacional. Aí a gente vai verificar aqui, ó, a D e a E. Por que a E está incorreta? E aí a gente vai lembrar do caso César e Batiste. O que aconteceu no caso César e Batiste? O STF interpretou no sentido da legalidade da extradição. Isso vinculou o presidente da República? Não. Tanto é que o presidente da República entendeu que ele não deveria ser extraditado. E a letra D, pessoal? Por que a letra D, então, é a correta? Porque na letra D, é verdade que a gente não extradita para crime político, mas isso vai ser analisado no caso concreto, o princípio da preponderância. E isso não vai se estender para atos de natureza terrorista, como, por exemplo, eu me lembro que eu falei para vocês, a explosão de um trem, uma bomba no metrô, por exemplo, isso não vai. A gente não pode, por mais que exista um fundo político ali, isso não vai ser um crime de natureza política, tá? Então, não vai abarcar os crimes terroristas, ok? Ficou claro, gente? Vamos adiante? Tá, Denise que leu aqui, vai lá, Priscila. Com relação à política brasileira para o acolhimento de refugiados, assinale a alternativa correta. A. Mesmo os indivíduos considerados culpados de atos contrários aos fins e princípios das Nações Unidas podem se beneficiar da condição de refugiado. B. O Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, não integra o CONARE. C. O Brasil não é parte da Convenção Internacional sobre o Estatuto dos Refugiados. D. O Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, é o órgão responsável por declarar o reconhecimento da condição de refugiado. E. Não compete ao CONARE determinar a perda da condição de refugiado. Não sei, eu acho que é o D? D, isso. Fala do CONARE. É o CONARE que analisa a situação do refugiado, da condição de refúgio. E aí, o CONARE, só o CONARE que pode também declarar a perda da condição de refugiado de alguém, e aí essa pessoa ser eventualmente extraditada. O Brasil é parte da convenção e o Itamaraty integra o CONARE, que é um órgão interministerial, como está lá na Lei 9474. A questão aí é ridícula. Dúvida, professora. O Brasil não ia sair da convenção? Não tinham anunciado que iam sair? Ou isso não andou? Não, o Brasil saiu, anunciou que ia sair do Pacto Global para a Migração. Não é isso? Tu tá confundindo? Ah, ok. E ele saiu ou não? Não, né? Não. Anunciou, mas não saiu, né? Mas o Pacto Global para a Migração, na verdade, não é um tratado. Ele é uma resolução das Nações Unidas no sentido de que os países vão se comprometer a respeitar os direitos dos migrantes e ter leis de migrações dirigidas à proteção dos direitos humanos. E a nossa lei de migração é um bom exemplo disso. Entende? Na verdade, é mais um compromisso político no sentido de dar um recado para o mundo de como esse país enxerga a migração, do que efetivamente um compromisso do país nesse sentido, entende? O que o Brasil disse que ia sair, também não saiu, foi da Convenção de Paris a respeito da proteção climática, né? E aí sim, quem saiu foram os Estados Unidos. Lembra que o Trump Isso. disse que ia sair? Bem ruim a minha comida. Ok, vamos lá. Lê para nós aí, Paulo, 2019. Ó, FGV, ó. Em uma cidade brasileira de fronteira foi detectado um intenso movimento de entrada de pessoas de outro país para trabalhar, residir e se estabelecer temporária ou definitivamente no Brasil.
Após algum tempo, houve uma reação de moradores da cidade que começaram a hostilizar essas pessoas, exigindo que as autoridades brasileiras proibissem sua entrada e a regularização documental. Você foi procurado como advogado por instituições humanitárias para redigir um parecer jurídico sobre a situação. Nesse sentido, com base na Lei 13.445 de 2017, Lei da Migração, assinale a afirmativa correta. A admissão de imigrantes por meio de entrada e regularização documental não caracteriza uma diretriz específica da política migratória brasileira, e sim um ato discricionário do chefe do Poder Executivo. A promoção de entrada e a regularização documental de imigrantes são coisas distintas. A política migratória brasileira adota o princípio da regularização documental dos imigrantes, mas não dispõe sobre promoção de entrada regular de imigrantes. A política migratória brasileira rege-se pelos princípios da promoção de entrada regular e de regularização documental, bem como da acolhida humanitária e da não criminalização da migração. Eu iria dizer, o imigrante, de acordo com a lei da migração, é a pessoa nacional de outro país que vem ao Brasil para estadas de curta duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território nacional. Eu iria dizer. Ser. Na verdade, ele tá... Esse aqui, pessoal, vejam, prova da OAB do ano passado. Ele falou exatamente do caso da Venezuela, tá? Na fronteira ali com o Brasil. E tá falando de princípios da nossa lei de imigração. Isso aqui tá lá na lei de imigração, logo no início, se não me engano, é o artigo 2º ou 3º, que fala sobre os princípios da política de imigração, adotada pela Lei 13.445. É justamente a regularização, a entrada regular, a acolhida humanitária, são todos esses princípios. E o conceito de imigrante também está lá no artigo 1º da lei de imigração, e não é o de curta duração, esse é o visitante, tá bem? Então, o letra C correto. Vai, outra aqui, outra prova da OAB. Viram como tá a prova da OAB? Vai lá, quem é que quer ler para nós? Eu posso ler de novo. Um jovem congolês, em função de perseguição sofrida no país de origem, obteve há cerca de 3 anos reconhecimento de sua condição de refugiado no Brasil. Sua mãe, triste pela distância do filho, decide vir ao Brasil para com ele viver. Porém, não se enquadra na condição de refugiada. Com base na lei brasileira que implementou o Estatuto dos Refugiados, cabe a você, como advogado que atua na área dos direitos humanos, orientar a família. Assinale a opção que apresenta a orientação correta para o caso. A. As medidas e os direitos previstos na legislação brasileira sobre refugiados se aplicam somente àqueles que tiverem sido reconhecidos nessa condição. Por isso, a mãe deve entrar com o pedido de refúgio e comprovar que também se enquadra na condição. B. Apesar de a mãe não ser refugiada, os efeitos da condição de refugiado de seu filho são extensivos a ela. Por isso, ela pode obter autorização para residência no Brasil. C. A lei brasileira que trata de refúgio prevê a possibilidade de que pai e mãe tenham direito à residência caso o filho ou a filha venham a ser considerados refugiados. Mas a previsão condiciona esse direito a uma avaliação a ser feita pelo representante do governo brasileiro. E D. Para que a mãe possa viver no Brasil com seu filho ou sua filha, ela deverá comprovar que é economicamente dependente dele ou dela, pois é nesse caso que ascendentes podem gozar dos efeitos da condição de refugiados reconhecida a um filho ou a uma filha. Então, ele está falando, pessoal, do princípio de extensão da condição de refugiado para membros da família, que está no artigo 2º, tá? Da Lei 9474. Vamos ver se eu apaguei essa lei, estava aqui aberta agora. Então, tá aqui, ó. Da extensão, os efeitos da condição de refugiado serão extensivos ao cônjuge, aos ascendentes e descendentes, sem nenhum condicionante, assim como aos demais membros do grupo que o refugiado depender economicamente, por exemplo, um sobrinho, um primo, tá ok? Então, é o princípio da extensão da condição de refugiado. Então, qual é a resposta correta? B. B de bola, muito bem. Vamos à próxima.
A Mari, que tá quietinha. Alguém mais que fora dos que já leram, se quiser ler, pessoal, só falar, tá? Que eu não vejo vocês e não sei se querem ler ou não. Tá? A Mari, vai lá, Mari. Não tá. Joel, você foi procurado como advogado por representantes de um centro de defesa dos direitos humanos, que lhe informaram que o governador do estado, juntamente com o ministro da Justiça do país, estavam articulando a expulsão coletiva de um grupo de haitianos, que vive legalmente na sua cidade. Na iminência de tal situação e sabendo que o Brasil é signatário da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, assinale a opção que indica, em conformidade com essa convenção, o argumento jurídico a ser usado. A. Um decreto do governador combinado a uma portaria do ministro da Justiça constitui fundamento jurídico suficiente para a expulsão coletiva, segundo a convenção acima tratada. Portanto, a única solução é política, ou seja, fazer manifestações para demover as autoridades desse propósito. B. A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos é omissa quanto a esse ponto. Portanto, a única alternativa é buscar apoio em outros tratados internacionais, como a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados, também conhecida como Convenção de Genebra de 1951. C. A expulsão coletiva de estrangeiros é permitida, segundo a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, apenas no caso daqueles que tenham tido condenação penal com trânsito em julgado, o que não foi o caso dos haitianos visados pelos propósitos do governador e do ministro, uma vez que eles vivem legalmente na cidade. A pessoa que se ache legalmente no território de um estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais. Além disso, é proibida a expulsão coletiva de estrangeiros. Correta? Eu acho que é D. D de dado, né? Essa é para tu perder tempo lendo. Exatamente. Olha aqui, ó, pessoal, vocês estão aí, ó. Prova da OAB novamente, 2018. Caso concreto, que eu até falei nas minhas aulas lá, olha, lembra que teve um HC coletivo da Defensoria Pública em relação, acho que era venezuelanos que queriam fazer a expulsão ou a deportação coletiva, são medidas coletivas de saída, não são admitidas na nossa lei de imigração, tá? Então, não cabe expulsão coletiva, não cabe deportação coletiva, ok? Vamos adiante, então. O Davidson quer ler? Davidson. Pode ser. Tá, vai lá. Em 22 de julho de 1997, foi promulgada a Lei 9474, que define os mecanismos para a implementação da Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados, da qual o Brasil é signatário. A respeito dos mecanismos, termos e condições nela previstos, assinale a alternativa correta. Afirmativa. A. Para que possa solicitar refúgio, o indivíduo deve ter ingressado no Brasil de maneira regular. B. Compete ao Ministério da Justiça declarar o reconhecimento em primeira instância da condição de refugiado. C. O refugiado poderá exercer atividade remunerada no Brasil, ainda que pendente o processo de refúgio. D. Na hipótese de decisão negativa no curso do processo de refúgio, é cabível interposição de recurso pelo refugiado perante o Supremo Tribunal Federal. Palpite? Gente, precisa entrar regularmente para ser considerado refúgio. Não teria menor cabimento isso. Imaginem todos os venezuelanos que vieram, eles teriam que ter visto para vir ou eles teriam que ter uma condição regular. Isso não tem menor cabimento. A pessoa vem de qualquer forma. Quem que compete declarar o sujeito refugiado? A gente acabou de ver que é um órgão interministerial. Como é o nome do órgão? CONARE, né? O CONARE que vê a situação do refugiado. E aqui, aí sim, da declaração, né, da decisão do CONARE que declara alguém refugiado ou não, cabe recurso ao ministro da Justiça. Lembram do caso do César Batiste? Foi Tarso Genro que concedeu a situação de refugiado. O Supremo não se mete nisso.
E o refugiado, evidentemente, né, pessoal, ele vai receber uma carteira de trabalho provisória, então ele pode exercer atividade remunerada no Brasil enquanto pendente processo de refúgio, senão do que ele ia viver até que se analisasse o processo dele, né? Vai lá, Marcelo. Walter, estrangeiro, casou-se com Lúcia, por quem se apaixonou quando passou as férias em Florianópolis. O casal tem um filho, Ricardo, de 2 anos. Residente no Brasil há mais de 5 anos, Walter é acusado de ter cometido um crime em outro país. Como o Brasil possui promessa de reciprocidade com o referido país, este encaminha ao governo brasileiro o pedido de extradição de Walter. Nesse caso, o governo brasileiro A. Não pode conceder a extradição porque Walter tem um filho brasileiro. B. Pode conceder a extradição por meio de ordem expedida por um juiz federal. C. Pode conceder a extradição desde que cumpridos os requisitos legais da lei de imigração. D. Não pode conceder a extradição, pois essa só seria possível se houvesse tratado com o país de origem de Walter. Resposta correta? Filho brasileiro impede extradição? Não. Juiz federal que analisa a condição da extradição? Não, é o Tribunal Federal. Tem que ter tratado? Não, basta uma promessa de reciprocidade ou tratado. Então, tem que apresentar as condições lá da lei de imigração. Bem facilzinha, OAB 2017. Depois ficou um pouquinho mais complicada a OAB. Outra da OAB aqui, né, pessoal? Vai lá, Marcel. Estamos quase. Tem 8 minutos ainda. Vamos lá. Ex-dirigente de Federação Sul-Americana de Futebol, após deixar o cargo que exercia em seu país de origem, sabedor de que existe uma investigação em curso na Colômbia, opta por fixar residência no Brasil, pelo fato de ser estrangeiro casado com uma brasileira, com a qual tem 2 filhos pequenos. Anos depois, já tendo se naturalizado brasileiro, o governo da Colômbia pede a sua extradição em razão de sentença que o condenou por crime praticado quando ocupava cargo na Federação Sul-Americana de Futebol. Essa extradição, A, não poderá ser concedida porque o Brasil não extradita seus nacionais. B, não poderá ser concedida porque o extraditando tem filho menores sobre sua dependência econômica. C. Poderá ser concedida porque o extraditando não é brasileiro nato. D. Poderá ser concedido se o país de origem do extraditando tiver tratado de extradição com a França. A França não tem nada a ver com a história, né? Então, a história do ter filho, a gente já viu que não tem nada a ver. O Brasil não extradita nacional, extradita, sim, o Brasil não extradita brasileiro nato, extradita nacional naturalizado. Poderá ser concedida porque o extraditando não é brasileiro nato. Bem fácil, né, gente? Ele é brasileiro naturalizado, o crime foi cometido antes da naturalização, né? Bem fácil. A banca mexe com França ali no final Eles adoram essa parte. Aquele França ali no final é pro cara dizer assim, eu li errado o enunciado e voltar lá pra cima, né? Ou o cara vai lá e nem leu o enunciado, né, Paulo? Eu só disse porque eu não vi França em lugar nenhum. Não, mas eu falei a mesma coisa. O pior é que a pessoa para pra pensar assim, França? Porque dá um filtro. Mas sabe por quê? Eu acho que que eles pegaram aquela questão do... Não tinha um que era um francês que, na FIFA que foi acusado de envolvimento? Não... Michel Platini. Não tinha o envolvimento dele, deve ser por isso. Eles pegaram esse caso concreto e... Claro, e mexeram. Mas a França... Vamos lá. A França faz divisa com a Colômbia. Pode ser por isso também. A respeito... Terrestre e marítima. Vai lá, Bel. Vai lá. A respeito da condição jurídica do estrangeiro, assinale a afirmativa correta.
Nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se este não se retirar voluntariamente do território nacional no prazo fixado em regulamento, será promovida sua expulsão. Quando mais de um estado requerer a extradição da mesma pessoa pelo mesmo fato, terá preferência o pedido daquele em cujo território a infração foi cometida. Se a República Federativa do Brasil não extradita os seus nacionais, salvo em caso de reciprocidade, falso. D, conceder-se a extradição mesmo quando o fato constituir crime político e o extraditando houver de responder no estado requerente perante tribunal ou juízo de exceção. Essa tá boa. É a B. Essa aí misturou uma galera, né? Bem redondinha, pro cara se Essa aqui eu ferrar. adaptei, porque essa questão foi anterior à lei de imigração. Eu dei uma adaptada aqui. Mas viram, ele tentou aqui mexer expulsão, extradição. Prova da OAB. O que acharam? Bem simples, né, gente? Achei que tinha 26 questões, 27, mas é 26, né? São 27 slides, 26 questões. Ah, tá. Na verdade, eu tinha mais uma aqui. Mas já passou, tá certo. Ah, não, era repetida, tá certo. O que acharam? Simples, né? Foi bom para tirar umas dúvidas, porque teve algumas ali que eu errei. Então são essas questões da prova ali, tá bem? Certo. Oi. Essas vão ser as questões da prova ou eu entendi mal? Sim. Baseado nessas questões, a nossa prova tá bem? Bah, não, bati foto. Hã? Tem que ter batido foto. Tá bom? Não dei print. Putz. Não tá lá no AVA? Tá gravada a nossa aula, vai ter que ver tudo de novo. Isso aí. Tu viu que não tem um gabarito, tem que ver Vendo as respostas. Tá vendo? Tá bom, gente? Então, até semana que vem. Olha, foi um prazer dar aula para vocês. Eu vou ter que falar rapidamente que já vai começar a live do Direito do Trabalho. A Maria Cláudia me mata se eu for além aqui. Mas então foi um prazer, gente. Acho que assim, ó, vou encerrar. Por muitos de vocês eu não vou mais ser professora, possivelmente, porque dou aula de Direito Internacional, não tenho dos últimos semestres. Quero dizer que é um grande prazer. A turminha de vocês é muito bacana. E a gente vai se ver em TCC ainda, pelos corredores da faculdade, se não ficar para sempre nessa condição. Então, uma despedida rápida. Não vamos ficar assim, né? Tá bem? Gente, um prazer. Muito obrigado, professora. Então tá, obrigada, prof. Bem. Obrigado, professora, Até por mais. aturar esse semestre de novo. Até mais ver. Um prazer foi meu. Vai lá, ó. Tá começando, vamos lá. Beijo, gente. Bora lá. Até mais, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.